Esse é o tipo de vídeo que você vai querer compartilhar. Como pesquisador da Bíblia e de sua história, eu venho me deparando com o dilema da falta de evidências sobre várias afirmações da Escritura há algum tempo. Porém, como veremos hoje, não posso acreditar em algo somente se houver provas concretas de que aquilo foi assim, pois em relação à Bíblia estamos falando de afirmações de mais de 8.000 anos. Quando a Bíblia foi ser escrita, a humanidade já estava aqui há muitos séculos. Muita coisa que está registrado nela não foi presenciado sequer pelo escritor. Por isso o autor do livro de Hebreus afirma no capítulo 11: pela fé entendemos que os mundos foram criados. Desde o Éden essa é a questão. Confiamos em Deus ou não? Adão deveria confiar na palavra do Criador e não comer da fruta. E nós ainda somos chamados a confiar na palavra do Criador. Adão caiu por não confiar em Deus. Nós cairemos se não confiarmos nele. Precisamos nos manter firmes mesmo quando a falta de evidências bater à porta. No passado, os estudiosos estavam dizendo que Javé era um produto da Babilônia, que era um tipo de assimilação de algum deus babilônico. Por quê? Porque não havia evidências de que Israel adorasse ele antes do exílio. Por muitos anos a igreja teve de conviver com esse ato de fé. Até que alguém escavou Israel e, para surpresa de muitos, lá estava o nome de Javé encontrado em cerâmicas do ano 750 a.C., ou seja, na época do profeta Isaías, antes do cativeiro. Agora conseguimos traduzir a estela de mesa, a pedra moabita que traz o nome de Yahué em aramaico, datada de 840 a.C., na época de Jorão filho de Acabe e do profeta Eliseu. Esse achado calou os estudiosos e modificou o discurso dos inimigos de Deus. Tudo bem, o nome de Deus era invocado mais antigo do que imaginávamos. A Bíblia tem alguma razão. Porém o Êxodo é uma ilusão e Moisés é um mito. Eles dizem: não temos provas da existência de Moisés nem do Êxodo. Antes de terminar esse vídeo você terá muita coisa para pensar. Estamos vivendo nos últimos dias, em pleno século XXI, e a Bíblia se mantém vencedora de vários combates com os céticos. Já duvidaram que Belsazar reinou na Babilônia, que Davi teve um palácio, que Nínive era uma cidade grande e avançada. Negaram até a existência do próprio rei Davi. Todas essas coisas num passado próximo eram tidas como falácias da Bíblia. Hoje são tidas como verdade irrefutável. Existem provas de que os israelitas habitaram as terras de Canaã, exatamente na época que a Bíblia diz que habitaram. E coisas ainda estão sendo achadas. Pois é, mais um artefato foi encontrado, uma tabuleta de chumbo, e já está dando o que falar. Antes de falar dela, deixe-me expressar o que sinto nesse momento. Existe um caminhão de evidências sendo despejado sobre nós nesses últimos anos. Elohim está dando um cheque-mate na humanidade. A Bíblia tem mais provas de suas histórias do que Alexandre o Grande, Júlio Werner, Sócrates, dentre outras personalidades, consideradas indiscutivelmente existentes. Nós somos a geração que será condenada pelo excesso de conhecimento. Nós estamos vendo a Bíblia ser confirmada e ainda assim relutamos em crer. Dessa vez o que está em análise é a tabuleta de chumbo, que contém uma maldição em nome de Javé, encontrada no Monte Ebal. Pelo fato do arqueólogo que achou o artefato ser um cristão, e ele ainda não ter sido analisado por outros especialistas, está sendo divulgado com certa cautela. Sou totalmente a favor desse cuidado, mas já adianto a você que, se for comprovado o original, é uma prova do Êxodo, pois é exatamente nesse monte que Moisés profere as maldições da lei de Deus. A datação do artefato lança o nome de Deus para o século 14 a.C., ou seja, 1400 anos antes de Cristo, exatamente na época da tomada de Canaã. O que isso significa? Que Israel estaria onde a Bíblia diz que ele estaria, fazendo o que a Bíblia diz que estiveram fazendo. Se comprovada real, essa tabuleta vai obrigar alguns livros de história a serem reescritos, pois coloca Israel escrevendo usando o alfabeto proto-cananita, mais ou menos na época em que o Pentateuco teria sido escrito. Existe um grupo de estudiosos que disse que Moisés era incapaz de escrever algo, pois não havia alfabeto entre os israelitas naquele tempo,
sendo Esdras o verdadeiro autor do Pentateuco. Achar uma declaração de maldição escrita em chumbo, no monte em que Moisés proferiu as maldições, confirma e muito as afirmações da Bíblia. Porém, se a datação for mais nova, não provará o êxodo, mas confirmará o lugar como sendo de maldição, estará em harmonia com a Bíblia, mas não terá o mesmo impacto. E se a escrita foi traduzida errada, ainda que não tenha maldição, mas se tiver o nome de Javé, continuará sendo um artefato incrível, pois lança a adoração a Deus para mais longe do que alegam. Por isso, os próximos anos serão de muita ansiedade na comunidade cristã. Se for algo mal interpretado, não muda nada, continuamos como estamos, nada sai do lugar. Porém, se for real, é uma virada de jogo gigantesca do Eterno. E nesse momento continuamos como no passado, crendo sem ver. Confiamos no nosso Deus e um dia todos nós, ateus e crentes, veremos Ele em sua glória sentado no trono. Para alguns será maravilhoso, para outros, será o acerto de contas. Já se inscreveu no canal? Olha lá, hein? Se gostou, deixe um legalzinho e compartilhe com um amigo. Comente o que você pensa sobre o assunto. Obrigado pelas orações, até breve.